Olá, tudo bem? Sou Lincoln Hashimoto, médico, e tenho feito uma série de vídeos falando sobre as doenças psicossomáticas, também chamado de metafísica das doenças, que nada mais é que o emocional levando a um desequilíbrio físico. O meu intuito com este vídeo não é que você saia se tratando ou deixe de passar por uma avaliação apropriada, mas que acrescente a uma avaliação de um especialista essas questões emocionais que muitas vezes estão nos regendo consciente ou inconscientemente. O tema de hoje é insônia. A insônia pode ser um sinal, um sintoma de uma preocupação excessiva, de uma preocupação com o amanhã, com o que está por vir. Talvez também uma culpa que carregamos. Talvez o excesso de novas ideias. E tudo isso podendo estar ou não atrelado a uma ansiedade não tratada, não acompanhada. Muitas vezes é o medo quem está por trás, com aquele receio de estar errado, com a nossa mente alimentando inúmeras possibilidades, inúmeras dúvidas. Talvez deva deixar para resolver em outro momento, inclusive para quando estiver em paz, para que possa se beneficiar da sua sabedoria inata, de sua intuição, que está ali, sempre presente, quando estamos em harmonia. E se não tiver jeito, levante-se, vá meditar, pois talvez assim encontrará uma resolução para o seu problema. Mas não fique remoendo algo infinitamente. Esta é a maior dificuldade, saber quando parar a nossa mente, como maestrar nossos pensamentos. Como dizia Einstein, nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Então, às vezes, precisamos organizar nossa mente. Meditando é uma possibilidade, talvez esfriando a cabeça, ou talvez com o auxílio de um terapeuta, talvez isso seja necessário. Outra possibilidade é que às vezes levamos para a cama questões que deveríamos ter resolvido durante o dia e não resolvemos. Ou também alguma atitude que tivemos ou deixamos de ter, como algum comportamento errado e que agora, no momento que deitamos, nossa consciência está nos cobrando, está nos pesando. Vale a pena lembrar daquele dito popular, de poder colocar a cabeça no travesseiro com a mente tranquila, como um merecimento do nosso dia. Sinto lhe dizer, mas algumas pessoas talvez não mereçam. Entretanto, não vejamos isto com maus olhos. Pelo contrário, enxerguemos como uma oportunidade para refletirmos, nos lembrando de sempre evoluirmos. Sabe aquele que está consciente dos seus erros e está disposto a se lapidar, contribuindo com um mundo de menos dor. A insônia traz consigo inúmeros desequilíbrios, principalmente quando passamos noites seguidas sem dormir. É como uma bola de neve descontrolada, com altos e baixos durante o dia, acentuando alterações de humor como irritabilidade, depressão, ansiedade, compulsões. Também ocorrem alterações hormonais, como exemplo, do hormônio de crescimento do GH, da melatonina, do cortisol, os quais deveriam seguir um ritmo circadiano perfeito. O ciclo circadiano nada mais é que um ciclo diário que acompanha o nosso ritmo natural do sol, nosso ritmo de dormir, acordar, linkado com o nascimento do sol, o pôr do sol. Então existe essa correlação do nosso corpo com o ambiente externo, com a natureza. E uma vez que você não segue esse ritmo natural, você acaba por alterar várias fisiologias naturais do nosso corpo. Outro hormônio que brevemente ressaltarei, mas que também está sujeito à privação do sono, é a insulina. Existem inúmeros estudos demonstrando o quanto as noites mal dormidas, as noites que passamos em claro, favorecem justamente o desenvolvimento ou agravamento desse controle de açúcar sanguíneo, do diabetes.
O nosso cérebro, o nosso corpo, mente não concretizam todas essas fases que devemos passar durante uma noite de sono correta. Acabam mantendo com isso o cérebro mais ativo, mais fluxo sanguíneo a nível neurológico, sendo o oposto de como deveria ser, que seria diminuir a circulação no nosso cérebro, acalmar. Existem vários estudos e experimentos muito interessantes comprovando justamente essas situações que a gente acabou de citar, tanto de hormônio quanto dessas questões de circulação. Um deles foi realizado na Universidade de Yale, na qual conseguiram pesar o pensamento do ser humano. Como que foi feito isso? Eles utilizaram uma balança de muita precisão, como uma gangorra, e colocaram uma pessoa deitada, mantendo ela absolutamente equilibrada também, de uma forma que não inclinaria para nenhum lado da cabeça, nem um lado dos pés. Em seguida, pediu para esse colaborador que resolvesse uma questão de matemática muito complexa. Foi constatado que nesse processo o peso na região do cérebro aumentou. Vamos imaginar que esse lado é o cérebro. Ocorreu um peso maior. E então pediram para que ele parasse de pensar nesse cálculo que, enfim, tinham acabado de pedir para imaginar, e que mudasse o pensamento para as pernas, imaginando que estivesse realizando uma atividade física, uma ginástica. Ocorreu o oposto, aumentou o fluxo sanguíneo na região das extremidades inferiores, dos pés. Então, este foi um exemplo de como a nossa mente, os nossos pensamentos podem influenciar nessa circulação, nesse aporte sanguíneo de oxigênio, enfim, de energia no local que queremos no nosso corpo. No Oriente, mais precisamente no Japão, existia um treinamento que consistia em forçar a concentração para a região do abdômen, com a intenção justamente de aliviar o cérebro. Existe também um relato de um grande mestre budista chamado de Hakuin, o qual fazia, antes de dormir, o treinamento de respiração através dos calcanhares. Ele imaginava que havia orifícios de entrada e saída de ar lá na extremidade dos pés, das pernas. E ele ficava imaginando o ar entrando e saindo lá por a região das extremidades inferiores. Com isso, o mesmo raciocínio passava a diminuir o fluxo sanguíneo da região de cabeça, do cérebro, aumentando para baixo, acalmando a mente, trazendo um sono mais sereno e profundo. Então, vou acrescentar mais algumas dicas para favorecer o seu sono. Uma dica a gente chama de ritual do sono. Primeiro, evitar alimentação copiosa, grande quantidade, temperos fortes, muito estimulantes, 2 a 3 horas antes de deitar. Assim como evitar os estímulos eletrônicos, como as telas de tablets, celulares, televisão. A gente precisa não subestimar o poder que isso tem lá no nosso cérebro do estímulo dessa luz azul. Tá? Outra dica, talvez um banho aquecido antes de deitar, uma meditação, uma oração, um alongamento. Para mim essa sequência funciona muito bem, principalmente banhos, um alongamento, me ajuda a relaxar mais na hora que eu deito. Existem outras dicas para melhorar essa questão do sono como um todo, que a gente chama de higiene do sono, mas como o foco nesse vídeo não é a gente focar tanto nisso, e sim as questões emocionais que estão por trás da insônia, vou me ater apenas a essas dicas, que já são muito valiosas. Então, outra dica que posso te dar é uma mudança de padrão mental, uma repetição de uma frase que é proposta pela Louise Hay, em que repetimos uma frase como um mantra para tentarmos melhorarmos alguma questãozinha que está ali, que estamos carregando até o horário que deitamos, ou principalmente na hora que deitamos. A repetição é a seguinte: com amor, deixo ir o dia e entro num sono tranquilo, sabendo que o amanhã cuidará de si mesmo. Isso é para você repetir mentalmente. Vou repetir mais uma vez a frase. Com amor, deixo ir o dia e entro num sono tranquilo, sabendo que o amanhã cuidará de si mesmo. E se não tiver jeito, se nada funcionar, se a insônia estiver mais forte, levante-se, medite, leia algum livro, talvez conseguirá resolver até a questão após uma meditação, após uma boa leitura, mas não deixe de se trabalhar, de evoluir.
e até mesmo considerar um auxílio de um psicoterapeuta, de um médico, enfim. Mas não fique sofrendo até o dia clarear, remoendo, indignado com a insônia. Procure levar no bom humor. Às vezes, dormimos pouco, mas dormimos bem. E lembre-se que a consciência ela tem uma capacidade enorme de dar comandos para o nosso corpo e conseguirmos estar constantemente conscientes dos nossos atos, nossas atitudes, procurando, independente de talvez de uma insônia, de um cansaço físico, conseguirmos lidar um pouco melhor com essa situação. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. E se você acha que isso pode ter te ajudado de alguma forma, curta esse vídeo. E se pode ajudar alguma outra pessoa, passe esse vídeo para essas outras pessoas também, para de alguma forma a gente conseguir trazer mais qualidade de vida para nós, para o próximo e como consequência dessa cascata do bem, a gente conseguir construir um mundo melhor. Vamos juntos. Namastê.